Olá a todos, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao programa 23 de 2021 do Compare Canal. Continuamos com a série Origem dos Sobrenomes. Vamos à vinheta. Sobrenomes: Aires, Albuquerque, Ayala e Agostini, em italiano, certo? As origens dos sobrenomes que eu já mencionei: Aires, Albuquerque, Ayala e Agostini. Antes de mais nada, por favor, dê seu like no YouTube, que isso é importante para o nosso canal. Se inscreva no canal, porque se você se inscrever no canal, o que pode acontecer? Quer saber tudo sobre heráldica? Quer receber esse e-book de presente? Então se inscreva em nosso canal gratuitamente. Compartilhe esse vídeo com suas redes sociais e nos comentários deixe seu nome, e-mail ou WhatsApp, que nós te enviaremos gratuitamente o PDF desse e-book que explica tudo sobre heráldica, sobre o que são os brasões de família, os símbolos heráldicos, as cores dos brasões, quem são os judeus sefaditas, aqueles judeus que adotaram sobrenomes portugueses e espanhóis, que fugiram da Inquisição, enfim. É um livro de 156 páginas. Quer conhecer os sobrenomes mais comuns do Brasil? Então adquira, meu livro no link abaixo da descrição, tanto em formato impresso como no formato em PDF, direto do Clube de Autores. Existe o volume 1 e o volume 2. A grande maioria dos sobrenomes que estão lá são sobrenomes de origem portuguesa e espanhola, mas são os sobrenomes mais comuns mesmo no Brasil, e é bastante interessante. Aires com Y, né? Ou Airas. Airas é o formato mais antigo da família. Nós vemos, como sempre, um brasão com um desenho mais moderno e o brasão medieval, né? Na sua estrutura medieval, nós percebemos que são linhas mais simples, mas ambos os brasões são válidos, certo? De origem portuguesa, ele é um patronímico. E diz aqui, né? Sobrenome de origem portuguesa, antigo Arias, com atração Airas, e já no século XV aparecia na forma Aires. Provavelmente da raiz germânica ar, que quer dizer águia, mas em composição vale como príncipe ou senhor. Outros veem uma origem geográfica tirada da Aires, do latim Aeria, cidade sobre o rio Lys, em Artois, Países Baixos. Outros ainda consideram esse sobrenome de origem patronímica, né? O que torna improvável uma mesma origem genealógica para aqueles que levam esse sobrenome. Sobrenome adotado por judeus sefaditas. Então ele pode ser tanto patronímico, e de origem patriarcal, ou toponímico, de origem geográfica, sendo a primeira versão a mais aceita pelos genealogistas. Distribuição do sobrenome, o top 10. Não é tem mais países que tem, mas o top 10 é o que realmente mais tem. Nós temos o Brasil com um pouco mais de 19 mil membros, desculpe. Estados Unidos 15.700, Inglaterra 9.900, Austrália, Canadá, África do Sul, Portugal, País de Gales. Então isso mostra que houve muita imigração, né, de pessoas do Brasil, Portugal, para esses países de língua inglesa. Principais títulos de nobreza e senhorios, não há registro, eu não encontrei. Provavelmente tenha títulos de nobreza, mas eu não os achei. Fiz pesquisa e não achei. Albuquerque. Então nós vemos o brasão na grafia. No desenho mais moderno e no desenho medieval. Então nós vemos, inclusive, o desenho medieval, ele tinha mais flor de lis, né, do que o desenho moderno. Toponímico, de origem portuguesa.
Sobrenome de origem portuguesa: Dom Afonso Teles de Menezes, que viveu em 1161 a 1230. Segundo senhor de Menezes e Medellín, foi o primeiro povoador de Albuquerque. Casou pela segunda vez com Dona Teresa Sanches, filha bastarda de Dom Sancho I, que era rei de Portugal. E desse casal foi filho Dom João Afonso de Menezes, que sucedeu nos senhorios de seu pai e foi rico homem, e alferes mor de Dom Afonso III de Portugal, de quem era, aliás, primo co-irmão. De Dom João Afonso foi filho Dom Rodrigo Anis Telo de Menezes, que foi terceiro senhor de Albuquerque. Do seu casamento com Dona Teresa Martins de Soverosa, foi filho Dom João Afonso de Albuquerque, quarto senhor de Albuquerque e primeiro a adotar o sobrenome. Então, percebemos que a família está intimamente ligada com os Teles de Menezes. E com uma quarta geração, como mostra aqui, né, o quarto senhor, e enfim adotou o sobrenome Albuquerque, que é muito forte no Nordeste. Então, Albuquerque é um sobrenome que tem bastante pessoas de poder no Nordeste. Distribuição de sobrenome no Brasil. Você percebe aí, 65 mil pessoas no Brasil e apenas 350 em Portugal. Então, o sobrenome que em Portugal foi quase extinto, né? A família, né? Mas no Brasil é um sobrenome bastante forte. Nós tivemos que na França, Inglaterra, Espanha, Índia, Canadá e Suíça. Então hoje podemos até afirmar que é mais um sobrenome brasileiro do que português. Títulos de nobreza e senhorios, os Albuquerques têm e muito. Tinha mais títulos, eu só fiz alguns aí, tinha mais barões, alguma coisa, dava umas 2 páginas, né? Condes de Convilhã, condes de Albuquerque, condes de Lavradio, condes de Mangualde, aí você vai lá para os condes de Vila Real, marqueses de Angeja, marqueses de Pombal, e esses marqueses de Pombal têm uma influência muito forte em Portugal, né? Especialmente no século XVIII, né? Onde houve o famoso Marquês de Pombal, que era da família Albuquerque, que praticamente ele que governava Portugal. Condes da Borralha, condes da Ega, condes de Lavradioá, condes de Ottolini, provavelmente a família tinha algum ramo na Itália, né? Condes de Pernambuco. Pernambuco é um estado muito forte dos Albuquerques, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, né? Condes do Refúgio, Marqueses de Bastos, senhores de Menezes e assim por diante. Ainda tinha senhores de Albuquerque ainda, para ter uma ideia, né? Ayala, Ajala. Aí tem ou a Ajala em Portugal ou a Ralha na Espanha. Um toponímico, diz a origem espanhola. Vamos dizer aqui, sobrenome de origem espanhola, a família procede de Dom Lopo Dias de Haro, 10º senhor soberano da Biscaia, e de Dona Aldonza Rodrigues de Castro, sua mulher, pais de Dom Sancho Lopes. Foi pai de Dom Lopo Sanches, rico homem de Castela, casado com... Aqui não é Dom, é Dona Elvira Sanches de Guevara, desculpe a ortografia, de que nasceu Dom Pedro Lopes de Ayala, o primeiro que usou esse sobrenome. O primeiro dessa família a passar a Portugal foi Afonso Lopes Ayala, que em Beja casou com Dona... não é Dom, é Dona... É que na hora que você vai colocar você vai escrever o próprio... como se fala? O próprio corretivo do Word, do Windows, joga para Dom. E na correria você acaba fugindo do dono. Então peço mais uma vez desculpa, que é Dona Inês de Gouveia, e em cuja descendência se continuou o sobrenome em Portugal e no Brasil. Como diz aqui, sobrenome adotado por judeus sefaditas. Judeus sefaditas, para vocês
que não tem muito essa ideia, são judeus que viviam na Espanha e em Portugal, que a partir de 1492 começaram a sofrer perseguição pela Inquisição Católica, fomentada pelos reis católicos, né, da Espanha e depois em Portugal, em que hoje aquelas pessoas se convertiam ao catolicismo e se tornavam cristãos novos, ou eram expulsos, ou pior, eram executados. Muitos foram executados e queimados vivos em praça pública, tanto em Madrid como em Lisboa. Isso tem a ser dito de nota. Muitos. Alguns foram degradados, isto é, expulsos ou mandados para o Brasil, em Angola. Muitos conseguiram fugir e se estabeleceram na Holanda. E no século seguinte, os descendentes desses judeus formaram a Companhia das Índias Ocidentais e dominaram grandes territórios além-mar. Depois, no século seguinte, a Inglaterra foi tomando e apoderando-se de todas as conquistas holandesas. A Holanda, por exemplo, os holandeses fundaram Nova York, que era Nova Amsterdã, e quem fundou a Nova Amsterdã, que não é muito dito isso em livros de histórias, foram os holandeses expulsos do Brasil no século XVII, em que sua maioria eram judeus nordestinos que acabaram juntos com os holandeses. E muitos deixaram até descendência aqui no Brasil e foram nordestinos, alguns nordestinos que fundaram Nova York, que é a Nova Amsterdã. Uma coisa bastante interessante de dizer, que os ingleses tomaram conta depois invadiram. Os holandeses perderam várias ilhas no Caribe, perderam a África do Sul, que tinham meio que tomado do Portugal, eles perderam a Nova Zelândia, perderam praticamente a Austrália, e perderam algumas regiões ali da Indochina, especialmente que a Indonésia, da Holanda, a Holanda perdeu também a Indonésia. Alguns detalhes não me recordo perfeitamente, mas seja como for, você percebe que a história ela tem uma ligação bastante forte do judaísmo, sem levar a questão religiosa, né? Dos judeus na conquista e nos descobrimentos da América e países da África, Oceania, Indonésia, Indochina, né, aquela região sudoeste asiático, e a própria Ásia, né? Então, é muito interessante a história. Aquele meu livro ali sobre a heráldica conta um pouco sobre isso. Distribuição de sobrenome, vamos lá, o top 10, né? Os Ayala, né? Aqui só com Y, só pesquisei com Y aqui, né? No México, quase 200 mil, Estados Unidos, Argentina. E você vê que no Brasil não há muitos, né? Até que nem aparece no top 10 aqui. É mais países de língua espanhola mesmo, né? Um sobrenome de origem espanhola, né? Títulos de nobreza, né? Infante de Aragão, Condes de Fuensalida e Salvatierra de Alava, desculpe. Ordem de Santiago Calatrava, Ordem de Calatrava, que foi um erro, desculpe. Senhores del Vale de Ayala e Senhores de Salcedo. Agostini ou Agostino? Aqui você vê uma série de brasões, né? Que eu encontrei. É um patronímico, né? De origem italiana. Vamos aqui, sobrenome de origem italiana, do nome latino Augustinus, Agostinho em português, né? Cujas raízes remontam ao termo augur, designativo dos sacerdotes de Roma que prediziam o futuro mediante a observação do voo, da alimentação e do canto dos pássaros. E de sua origem quer dizer consagrado pelos augures, favorecido por bons auspícios de bons vaticínios, títulos aos imperadores romanos, difundiu-se como nome próprio da forma original Augustus e no diminutivo Augustinus ou Augustius.
Tem umas palavras que são meio complicadas aqui, desculpe o nó na língua. Esse nome pessoal deriva da palavra latina Augustus, que significa favorecido com bons presságios. A distribuição de sobrenomes do Agostini, com I, na Itália 24.700, Brasil tem um número considerável, 7.500, França, Estados Unidos, e alguns países que têm influência italiana ou colonização, pois a Suíça tem uma região que fala italiano, então é bastante interessante. Não consegui registro de títulos de nobreza. É difícil, na Itália é muito difícil você conseguir títulos, obter os títulos de nobreza italianos, alemães, ingleses. Você consegue mais os portugueses e espanhóis. A distribuição dos Agostines, mais do centro ao norte da Itália, e dos Agostino, mais ao sul da Itália, né? Então, sobrenomes que têm a terminação I, E, é mais comum no centro-norte. E que tem a terminação O, é mais comum no sul da Itália. Então, por favor, envie-nos seus comentários e sugestões, críticas, e desculpe-nos os erros do narrador, que infelizmente tem cometido muitos erros, e também alguns erros de digitação na hora da pressa. Acabei não observando isso. Peço desculpas, os próximos eu vou olhar mais com calma. E, por favor, se inscreva em nosso canal e aguarde novos vídeos. Obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus.